A paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui novamente, fazendo o nosso vídeo para a transmissão online, nosso estudo da palavra mais uma vez, em função da pandemia da Covid-19, e buscando a segurança, a tranquilidade para todos os irmãos. Ainda estamos, no sistema de apresentar o nosso estudo pela forma online, aguardando aí o momento oportuno, a tranquilidade, a segurança para voltarmos aos nossos cultos presenciais, Mas a palavra do Senhor, o estudo da Bíblia, ele pode tocar os corações das pessoas, frutificar de acordo com a vontade do Espírito Santo, independente do sistema online, do sistema presencial. A obra é do Senhor. Nós aqui estamos apenas como mensageiros, A gênese da palavra aí de discípulo, apóstolo, é essa, de levar a mensagem do Evangelho. É isso que nós buscamos, e é isso que nós oramos e pedimos ao Senhor para continuar ministrando ao nosso coração, para que todo o corpo da igreja possa estar sempre estudando, buscando o entendimento do Evangelho. Amém? Então hoje eu vou convidar os irmãos para estarmos falando da parábola do fermento. Eu escolhi o texto aqui de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, a parábola do fermento. Antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos orar ao Espírito Santo de Deus, clamando a Ele todo discernimento, todo entendimento espiritual, para que as palavras agora proferidas possam frutificar, possam ser entendidas, discernidas por todos os irmãos que estão ouvindo agora. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. A parábola do fermento. Irmãos, eu venho já há algumas semanas trazendo aqui nos nossos estudos as chamadas parábolas do reino, São aquelas parábolas onde Jesus, ele utiliza o método comparativo, Ele compara o reino de Deus àquelas circunstâncias ali que o povo da época dele, os judeus lá da época dele, os gentios também, que tinham os gentios que também ouviam as pregações, enfim, todos aqueles que estavam ali naquele momento ao redor pudessem entender os ensinamentos de Jesus através desse modo comparativo. Jesus utilizando a comparação do reino de Deus com circunstâncias do dia a dia ali das pessoas, aquilo que elas estavam acostumadas a viver no dia a dia delas, para um ensinamento. Então nós já tivemos aqui a oportunidade de falar, iniciando pela palavra do semeador, que ela dá todo o contexto de como que é a palavra no reino de Deus, e depois propriamente dita as parábolas do reino, que são 7. Nós já falamos da parábola da semente da mostarda, já falamos da parábola do joio e do trigo, e hoje nós vamos estar falando da parábola do fermento. Eu vou ler então, inicialmente, essa parábola que é bem pequenininha. Então vamos lá. A parábola do fermento, Lucas 13, 20 e 21. Ela também vai estar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, 33. A parábola do fermento. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento,
que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então essa é a parábola do fermento. É uma parábola pequenininha, né, irmãos? Mas o entendimento dessa parábola, ele é importante, mas acima de tudo, ela é uma parábola que dá margem a 2 entendimentos, né? E que eu vou estar falando sobre eles aqui na explanação. Porque quando a gente pega, né, para estudar, para a gente fazer o trabalho de preparação de uma palavra, igual eu estou, né, já há alguns dias fazendo esses estudos das parábolas do reino, especificamente essa parábola do fermento, ela traz 2 interpretações bem divulgadas assim entre os teólogos, os estudiosos. Eu poderia simplesmente optar por uma delas e trazer aqui para os irmãos aquela que eu optei, mas eu vou trazer as 2 colocações, eu acho que é importante, né, até para os irmãos entenderem, e depois, depois de expor as 2, eu coloco por que eu tenho um entendimento mais, né, alinhado com um desses entendimentos. Vamos lá? Os irmãos vão entender direitinho. Inicialmente, é importante a gente iniciar, antes da parábola mesmo, o versículo 20, né, que é o versículo introdutório que fala: disse mais, aqui compararei o reino de Deus? Então, esse versículo introdutório é aquilo que eu falei agora há pouco aos irmãos, a forma como Jesus estava utilizando, né, as questões do dia a dia para estar ensinando sobre o reino de Deus, que Jesus, o ministério de Jesus, veio para pregar o reino de Deus. Ele é, né? Nós que cremos, sabemos que ele vive, glória a Deus. Ele é Filho de Deus, unigênito, e trouxe a mensagem do reino para quê? Para que na cruz nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos buscar ao reino de Deus através do arrependimento dos pecados, através da mudança de vida e através do discernimento espiritual, né, para aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então ele trouxe os ensinamentos do reino e ele utilizava especificamente nessas parábolas do reino, essa comparação do reino de Deus com as coisas do dia a dia. Então aqui, mais uma vez, a que compararei o reino de Deus? Então ele vai estar comparando o reino de Deus a mais uma questão do dia a dia ali dos judeus, dos hebreus, do povo daquela época, considerando que Jesus pregava para já que ele já estava pregando para uma quantidade muito grande de pessoas, para uma multidão. Então nós temos que entender que nessa multidão ela era multifacetada, né? Existiam pessoas ali de todas as vertentes. Então tinham ricos, tinham pobres, tinham pessoas honestas, tinham pessoas desonestas, tinham pessoas tementes a Deus, tinham pessoas que não estavam preocupadas com isso, tinham pessoas de pouco estudo, ou mesmo as ignorantes, e tinham pessoas cultas, tinham pessoas letradas, tinham doutores da lei, né? Diversas passagens da Bíblia, a gente vê que os doutores da lei acompanhavam todo o ministério de Jesus, o tempo todo eles estavam ali acompanhando, que fosse para criticar, que fosse para confrontar, que fosse para enfrentar, mas eles estavam acompanhando. Então Jesus, ele falava para toda essa sorte de gente. E a atividade principal daquelas pessoas ali era a agricultura. Né? Naquela época ali de Jesus, o povo da época, eles tinham que plantar e colher para se alimentar. Né? Não existia supermercado, a mercearia de Sozé ali para ir lá e comprar. Não, eles tinham que cultivar.
eles tinham que plantar, eles tinham que produzir aquilo que eles iam alimentar. E especificamente, existia também as convenções sociais ali, né, das convenções da convivência deles, onde os homens cuidavam do preparo da terra, do plantio da semente, da colheita, né, eles faziam tudo né, aquele trabalho mais manual, mais forte ali, mais pesado, vamos dizer assim, enquanto as mulheres cuidavam da parte dos afazeres domésticos e da preparação dos alimentos, da preparação do pão, né? Então, por isso que no versículo 21, quando já entra na parábola em si, né, que Jesus compara o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, por isso é que vem aqui a semântica da palavra mulher. Era um costume, era a cultura daquele povo na época. Essa palavra mulher, ela já de início, ela já traz algumas, se os irmãos forem estudar, buscar outros estudos, verão que alguns teólogos, alguns pastores, alguns pregadores gostam de utilizar essa palavra mulher como um simbolismo, querendo dizer que a mulher simboliza a igreja, que essa mulher simboliza... Eu já vi também estudos falando que essa mulher simbolizaria a igreja como uma forma pejorativa, já lá fazendo comparação com o texto de Apocalipse, né, onde que a igreja se tornaria a prostituta das mulheres, aquela coisa toda. Eu, particularmente, não entendo dessa maneira. No meu entendimento, o texto é simples, como são os ensinamentos de Jesus. É a mulher que prepara aqui a massa, porque era o costume da época. Os homens plantavam, aravam, colhiam, a mulher preparava a massa. Então, essa questão da mulher, ela é até, né, de certa forma, tranquilo para o entendimento, né? Uma vez que dentro do contexto da sociedade da época, a mulher faz a comida. O pão que ela vai estar preparando aqui é um alimento básico, né, do cardápio, da alimentação dos judeus, dos hebreus. Era o alimento mais apresentado na Bíblia durante o tempo todo. Então, eles se alimentavam muito do pão. Então, Jesus está fazendo aqui uma analogia de coisas do dia a dia mesmo, de coisas que eles realmente conheciam, se utilizavam. O próprio Jesus, né, utilizou o símbolo do pão para se referir a ele mesmo, né, quando ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então é um simbolismo ali que significa o alimento principal ali daquele povo, um símbolo da principal fonte de alimentação daquele povo. Então, até aí, tudo tranquilo. A questão, irmãos, que se coloca nessa parábola, que é interessantíssima a gente estudar, é a questão do fermento. E eu digo por quê. Veja bem, o fermento, se nós formos olhar a utilização da palavra fermento em todo o contexto da Bíblia, o fermento ele é sempre um símbolo de coisas más, de coisas ruins, né? O tempo todo que a gente vê a referência ao fermento, ele está sendo, né, comparado a uma questão má, uma questão do pecado, uma questão negativa, uma questão pejorativa. Podemos ter vários exemplos. Olha, Paulo, né, ali na carta de 1 Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 6 por ali, quando ele vai exortar a igreja, ele fala do fermento, né, com um sentido ruim,
uma coisa que contamina toda a igreja. Quer ver a comparação que Paulo faz? Então vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6, ele fala: não é boa a vossa jactância. Jactância, arrogância, né? Nesse sentido, um ar de superioridade. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Então, Paulo aqui coloca o fermento como uma coisa ruim, né, comparando ali a jactância, ou seja, uma maldade, um sentimento ruim, que se estiver dentro da igreja e que se não for ali tratado, retirado, excluído, ele pode contaminar todo o corpo ali da igreja. Então, esse é mais essa é uma colocação do fermento com um sentido pejorativo. Então aí nós temos no próprio Evangelho, quando Jesus ele exorta, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, né? Jesus fala então aí novamente o fermento no sentido pejorativo. O fermento dos fariseus é a falsa doutrina, é a lei rígida ali, que não leva à salvação, são aqueles sacerdócios, toda aquela estrutura sacerdotal que os judeus criaram e que os fariseus queriam, né, impor e através disso negavam os ensinamentos de Jesus. Então esse é o fermento dos fariseus, que também é colocado como uma conotação negativa. O fermento de Herodes, ou seja, o poder político. Ali Jesus também fazendo essa exortação do poder político como um poder de dominação, como um poder de exploração do povo, como um poder de enfrentamento à população mais vulnerável, e onde, se a gente, né, for pensar, imagina, juntar o fermento dos fariseus com o fermento de Herodes, ou seja, essa loucura sacerdotal, esse engessamento de entendimento, essa ausência de entendimento espiritual, mas apenas a aplicação de lei, juntando com um poder político que não tem preocupação com as pessoas, um poder político que só quer impor a sua doutrina, só quer impor os seus desejos. Olha o que pode acontecer. Então, já desde lá do nosso evangelho, que já existe essa exortação, que nós temos que estar muito atentos aos fermentos dos fariseus e ao fermento de Herodes, que é o fermento do poder político. Representa, né, uma simbologia do fermento do poder político. Então, muito bem, irmãos. Então, se nós pegarmos esses contextos que existem na Bíblia do fermento como uma coisa ruim, como uma maldade, então daria-se uma interpretação a essa parábola, e que nós encontramos essa interpretação entre vários pastores, entre vários teólogos, entre vários estudiosos da Bíblia. Então essas pessoas que utilizam o fermento como esse significado ruim, pejorativo, eles entendem que essa parábola, o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado, significaria a mulher representando a igreja, o fermento representando uma coisa ruim, que é escondida dentro da igreja, que é colocada dentro da igreja e que dessa forma vai contaminar toda a igreja, vai prejudicar a igreja. Então esse fermento poderia ser uma heresia, poderia ser uma falsa doutrina, poderia ser o que a gente vê muito hoje em dia, essas doutrinas de prosperidade, de barganha com Deus, né? Eu dou dinheiro para Deus, Deus me dá bênção, Deus me dá fortuna, me dá o que quer que seja, um sentido de barganha. Então existe essa interpretação, né?
Ficou bem claro? Então, essa é uma vertente da interpretação da parábola, onde utiliza-se o fermento nesse sentido que aparece em outras passagens da Bíblia. Por outro lado, temos a outra interpretação, a outra linha de raciocínio, a qual eu tendo mais a seguir, a entender, a participar, e vou falar por quê, onde Jesus ele está ensinando uma parábola com simplicidade. Ele está ensinando a parábola dentro do conhecimento comum das pessoas daquela época, sem interpretações simbolísticas de fermento da mulher sendo igreja, fermento sendo pecado, sem essas interpretações simbolísticas, mas simplesmente com uma interpretação simples, uma interpretação da época. A simples interpretação de que quando a mulher esconde o fermento nas 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado, é o crescimento, é o desenvolvimento espiritual, é o desenvolvimento em nosso coração do Evangelho, do Reino de Deus. É esse o entendimento que eu entendo, que eu busco crer, porque Jesus ele estava utilizando as parábolas para um ensinamento simples, não é um estudo teológico. Ele queria dizer que o fermento escondido na massa, a mulher ali na hora que ela está preparando a massa, e ela está colocando aquele fermento, ela está colocando o Espírito Santo, ela está colocando o Evangelho, a palavra de Deus, né, o ensinamento do reino naquela massa, aquela massa vai ficar levedada. E aí é importante a interpretação do significado da palavra levedado, porque levedado significa crescimento, significa desenvolvimento. Se nós pegarmos no dicionário, o verbo levedar significa tornar ou ficar melhor, mais desenvolvido ou mais experiente. E é justamente o que acontece com nós, irmãos, quando nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele não vai ficar aparente. Ele não vai ficar aparente. Ele vai ficar ali escondido na nossa massa, no nosso coração, na nossa mente. É um raciocínio espiritual de que o fermento ele significa esse ensinamento do Evangelho, esse ensinamento do Espírito Santo, imperceptível ali, se movendo. Cada vez que nós estudamos mais a palavra, cada vez que nós nos entregamos mais ao reino de Deus, vai tendo esse desenvolvimento, vai tendo esse crescimento, a gente vai se tornando mais experiente, a gente vai ficando mais transformado, né? Vai expandindo em nosso coração o amor pela palavra de Deus, o desenvolvimento pela palavra de Deus. É esse o entendimento simples. E isso fica muito claro porque a parábola do fermento, ela vem logo após a parábola do grão de mostarda, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui daquela sementinha pequena e que se torna grande, né, para que nós possamos estar abrigados nela, e era o que Jesus queria mostrar ali sobre o reino de Deus. A diferença é que no grão de mostarda, é uma sementinha pequenininha que ela vai se tornar uma árvore grande, frondosa, que nós vamos nos abrigar debaixo dela. Então nós vamos ter uma visão de fora. De fora nós estamos vendo o reino de Deus crescer, nós estamos vendo o reino de Deus desenvolver através cada vez mais pessoas aceitando Jesus no mundo. Já a parábola do fermento também é o desenvolvimento do reino de Deus, é o crescimento do reino de Deus, mas de dentro para fora. É o fermento escondido ali dentro, no nosso coração, através do Espírito Santo. Imperceptível. Mas também é um crescimento, mas é o crescimento interior, é o crescimento interno. É o crescimento espiritual, porque as coisas do Espírito, elas não são visíveis, elas são sentidas. O pastor Totó, ele tem muita felicidade quando ele sempre fala
que a experiência espiritual é de cada um. Então esse fermento, ele vai agir em nosso coração, no nosso coração, em cada um de uma maneira diferente, mas sempre crescendo, sempre desenvolvendo, para aqueles que continuam buscando, para aqueles que continuam perseverando na nossa jornada aqui nesse plano terrestre, aqui na carne. Ah, Fred, mas e tantas outras passagens em que se usa o fermento como um significado negativo? Mas é Jesus quem está ensinando, Jesus é Deus, ele tem Por que Jesus não poderia modificar o significado do fermento, especificamente nessa parábola, para que as pessoas não pudessem entender? Claro que ele pode. Na Bíblia mesmo, a gente vê a simbologia do leão significando o leão de Judá, o rei, mas lá na carta de Pedro, o leão significa Satanás. Satanás está ao derredor como um leão que ruge, pronto para devorar. São dois símbolos totalmente opostos da mesma palavra. Então, meus irmãos, nós não temos que ficar apegados a essas interpretações. Então, por isso que eu fiz dentro dessas duas interpretações a opção pela interpretação simples, pela interpretação do ensinamento humilde, como Jesus era. Ele não estava aqui querendo ensinar teologia. Tanto que essa parábola não tem explicação, como diversas outras que os próprios discípulos pediam Jesus para explicar. Não. Ele estava usando aqui o fermento dentro dessa compreensão. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. É o fermento, é o evangelho, é a palavra que vai ser colocada ali, na nossa massa, no nosso coração, no nosso espírito, através do Espírito Santo, até tudo ficar levedado, até tudo ficar crescido, expandido. Esse é o entendimento, mas eu fiz questão de colocar as duas teorias, as duas correntes, porque, né, os irmãos podem também querer estar estudando mais profundamente, né, o Evangelho, essas parábolas, e podem se deparar com essa interpretação e gerar dúvida. Então, eu optei em apresentar as duas correntes e colocar também aquela que eu entendo dentro do contexto, né, dentro da simplicidade do ensinamento, mas acima de tudo, dentro da finalidade que Jesus utilizava as parábolas. Como eu disse no início, Jesus utilizava as parábolas para ensinar sobre o reino de Deus, comparando a coisas que as pessoas entendiam, a coisas do dia a dia. Então, aquelas pessoas que estavam recebendo aquela parábola naquele momento, elas entendiam que o reino de Deus é como fermento, que se elas aceitarem o reino de Deus, né, esse reino de Deus é como fermento, ele vai fazer crescer dentro delas. Ele vai crescer, ele vai crescendo. Elas vão ficando cada vez mais modificadas pelo reino de Deus. Vai haver uma modificação. Elas vão se expandir, elas vão ficar mais fortalecidas, mais experientes. Elas vão ter um entendimento espiritual cada vez maior. É esse o entendimento. É essa palavra que a gente traz, que a gente pode aplicar para o nosso dia de hoje, que é através do estudo da palavra, é através da comunhão com o Espírito Santo, através da oração principalmente, que o Espírito Santo vai ser esse fermento dentro do nosso coração, da massa do nosso coração. O Espírito Santo vai ser esse fermento que vai nos transformar cada vez mais. Cada vez que nós buscarmos, nós vamos ter um crescimento. Cada vez que nós buscarmos, nós vamos amar ainda mais a Jesus Cristo, nós vamos amar ainda mais o nosso Deus e nós vamos amar ainda mais o nosso próximo, como Jesus nos ensinou.
É através desse fermento. Fermento bom. Fermento do Espírito. Da palavra espiritual. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos, mais uma vez clamando ao Espírito Santo que cada um tenha o discernimento, né, de acordo com a vontade de Deus, e para que a nossa massa, né, que o nosso amor pelo Evangelho, o nosso amor pelo Reino de Deus continue cada vez mais crescendo, se aperfeiçoando, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço, até a próxima e que possamos estar cada vez mais juntos aí, estudando e buscando o entendimento do Evangelho de Cristo, que ele é maravilhoso. Ele é simples, ele é humilde, mas acima de tudo, ele é edificante, ele é transformador. Amém? Grande abraço a todos e fiquem com Jesus.